Um grande bom dia para você, meu querido aluno do nono. Hoje a gente vai começar a nossa aula oficialmente, né, de Anos Dourados e Tensos, JK e Jânio, tá? Aula 11 aí, vou começar a partir da página 147. É o seguinte, meus queridos, desculpa a câmera balançando. Eu preciso dizer, primeiramente, que o JK, ele foi um governo que propôs uma grande mudança estrutural no Brasil, tá? Setores que mantêm a base de uma civilização, entre outras palavras, ou setores que podem desenvolver tecnologia, né, ciência, setores que desenvolvem a indústria, o transporte, a mobilidade das mercadorias e das pessoas, dentre outras cositas más. Em nenhum momento a gente pode encarar essas reformas de base como algo revolucionário, né? Ou algo que de fato iria mudar toda a estrutura social do Brasil. Mas ela iria, se aplicada na sua prática, na sua plenitude, né? Desenvolver soluções para problemas bem graves do Brasil, pois a gente já está falando de uma época em que havia uma questão grave de seca no Nordeste, tá? Nessa época vai começar a ter problemas sociais relacionados a isso. E vale lembrar que a seca no Nordeste não é só um evento da natureza em si, né? Um evento da própria física ali do Nordeste, ou geofísica no caso, mas ele é também um evento da própria humanidade, uma vez que os grandes rios do Nordeste, como o Rio São Francisco, que hoje foi transposto, né? Que recentemente, inclusive, já está cada vez mais ampliando a transposição dele, e que foi inicialmente uma demanda do governo aí do Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente por ele ter vindo do Nordeste. Acredito que existia essa questão de compromisso com essa questão histórica do Nordeste e a seca, né? Então a gente está vendo pessoas que estão começando a fazer uma grande migração do Nordeste para o Sudeste do Brasil, e principalmente também pessoas que fazem essa migração por questão de desespero, né, galera? Por questão de sobrevivência. Então, já está havendo esse problema aí grave de uma desigualdade entre norte e sul do Brasil em termos de investimento, em termos de distribuição básica, né, galera? Quando eu falo distribuição, é tipo saneamento básico. Uma coisa que em qualquer cidadezinha de São Paulo tem, mas que ainda no interior do Brasil, aquele Brasil profundo, é um problema, né? Então, haviam problemas estruturais muito grandes para serem resolvidos nessa época. E aí o JK promete que irá fazer 50 anos em 5 anos de mandato, ou seja, que ele ia, em pouco tempo, resolver problemas graves do Brasil que já faziam muito tempo que existiam. Um dos problemas graves do Brasil é o analfabetismo, tá? E isso é uma coisa que eu vou iniciar essa discussão agora, mas que na aula sobre ditadura no Brasil, quando surgir a figura do Paulo Freire, a gente vai aprofundar um pouco mais. Porque o Brasil até hoje é um país que é grande, gigantesco, que tem uma alta produção, mas que é bestializado. E quando eu digo bestializado é o seguinte: as pessoas não têm acesso à educação, né? Ou se tem acesso à educação básica, mas não tem acesso à educação universitária, né? Que seria uma educação mais profunda. Essa questão no Brasil se desdobrava nessa época da seguinte maneira: nas escolas públicas, eles selecionavam os alunos que podiam estar ali. Então, não havia essa coisa da obrigação de todo ser humano que está no Brasil de ter uma educação de qualidade, né? É claro que hoje, a gente até hoje está penando sobre isso, né? Principalmente porque, assim, uma das questões mais graves da educação do Brasil é a condição do professor. Se o professor é o principal agente da educação e você, meu querido aluno, só está conseguindo aprender essa matéria porque eu estou levando até você esse conhecimento, eu deveria ser a pessoa que é a prioridade quando se fala em investimento na educação. Mas ao longo da história da educação no Brasil, a gente vai ver o Estado investindo mais em apostila do que no professor, né? Então, nesse sentido, nessa época, a escola pública, além de tudo, era exclusivista. Então, somente membros, assim, da classe média para cima que tinham acesso maior à escola pública, tá? Sem contar que, a gente que é professor sabe muito bem, que o aluno mais problemático da escola, muitas vezes não é simplesmente porque ele é sem educação, mas muitas vezes é um reflexo da realidade social dele. Então ele é o aluno que deveria ter mais atenção, né? E que deveria ver na educação uma forma de libertação. E estou falando de um país em potencial analfabeto.
E uma pessoa analfabeta é uma pessoa facilmente manipulável, tá? Vamos começar pelo básico. Um analfabeto não sabe nem ler número. Imagina que um analfabeto, quando vai comprar uma coisa, fica dependendo da honestidade da pessoa que ele está vendendo aquele produto, que está vendendo aquele produto, né, no caso para ele. E isso pode gerar inúmeras situações, do tipo a pessoa comprar um produto muito mais caro do que ela precisava, a pessoa dar o dinheiro, receber o troco errado. É nítido quando uma pessoa é analfabeta, não é uma coisa que ela dá para ela esconder, ela vai falar, eu não sei ler esse número, né? Então, para pessoas como Paulo Freire, como muitos outros que vão surgir a partir dos anos 60, a questão da educação no Brasil é uma questão grave e estrutural. Não tem como um país desenvolver uma indústria de ciência avançada se não tiver uma educação avançada que leva a produzir uma ciência avançada, né? Então aqui a gente está tendo problemas estruturais, históricos do Brasil, que começam a dar sinalizações de possíveis maneiras de resolvê-los. Pois bem, por isso, o Juscelino Kubitschek foi eleito pelo PSD, que era o Partido Social Democrata da época, né? Vale lembrar que o PSD dessa época era oposição aos conservadores, né? Que era a UDN, Unidade Democrática Nacional. Essa Unidade Democrática Nacional era a galera de extrema direita brasileira, né? Que eram pessoas ligadas a setores mais conservadores dos militares, setores mais conservadores dos industriais, que eram ainda ligados aos coronéis, né? Que ainda queriam ter aquele modelo brasileiro de exportação. E por que isso é vantajoso? Porque para eles é vantajoso porque eles estão ganhando em dólar. Mas também, ao mesmo tempo, tem uma alta gama de exploração. Eles podem produzir em larga escala um produto para vender para o mundo inteiro. Só que isso gera problemas estruturais internos do Brasil, pois esse capital não fica no nosso país, ou seja, esse dinheiro sai do Brasil, é como se a gente estivesse trabalhando para dar dinheiro para outro país, e a gente também está trabalhando para dar produtos para outro país, ou seja, tudo enfraquece nacionalmente. Mas para aquele dono de indústria, isso é um modelo ideal porque é uma maneira de enriquecer, recebendo em moeda de outros países, né? Vale lembrar que para muitos industriais nacionais isso era ruim, porque a lógica é a produção interna ser a grande prioridade, ou seja, o que a gente faz em termos de produção agrícola, a prioridade devia ser a indústria nacional. Porém, acaba que esses coronéis priorizam a política de exportação. Para alguns historiadores, isso tem a ver também com o ódio de classe, né? Um preconceito de classe. Por quê? Acaba que quando o país fica desindustrializado, ou seja, dependendo da exportação e da importação de países mais modernos, né? A gente acaba ficando empobrecido, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar, sei lá, um PlayStation 4, entendeu? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar nessa época um carro, né? Que era talvez a tecnologia mais de ponta que eles tinham na época, ou uma televisão, né, que estava prestes a surgir aí. Então, acaba criando um privilégio de classe, que essas classes mais altas da sociedade, elas, infelizmente, muitas vezes, elas gostam disso, né? Elas gostam de ter acesso a coisas que a maioria da população não tem, né? Isso dá razão para elas quererem cada vez mais lucrar, né? Então, quer queira ou não, a gente tem um contexto assim de política brasileira entre um povo muito sofrido, que trabalha muito e ganha muito pouco, e uma elite muito exploradora que quer ver esse povo cada vez com menos coisas, porque ver esse povo emancipado seria um sinal de perda de exclusividade de certos espaços para essa elite, tá? Aí você vai ver pessoas como hoje em dia que ficavam indignadas com o fato de pessoas que são empregados, quando eu digo empregado não é faxineiro, tá? É assalariado, que vão para Disney, né? Como disse o ministro o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele falou, tava indo empregada para Disney. Quando ele fala empregada, ele não tá falando faxineira, ele tá falando assalariado. Então, essa indignação da elite com o fato de uma pessoa que é assalariada poder ir para Disney é uma coisa que mostra o ódio de classe presente no nosso país, tá? Então, quais eram as reformas de base? A primeira, transportes, porque de qualquer maneira, se a gente quisesse aumentar a indústria nacional, a gente ia precisar de uma grande linha de transporte. Então, o JK vai fazer um grande esforço para trazer as multinacionais, né, principalmente americanas e
e europeias de produção de carro automobilísticas, né? Para produzir caminhão, para produzir trator, não só para produzir carro para a gente poder dar rolê, mas para produzir esse tipo de automóvel, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que possa fazer o transporte de uma grande quantidade de mercadorias, tá? Aí o segundo setor que ele vai investir é na energia, na criação de hidrelétricas e na ideia de levar energia para o país todo, né? Então vai ter um grande investimento nessa época. E, gente, é muito louco, porque o meu vô fala que foi nessa época que a energia elétrica chegou no sítio dele, né? Por volta dos anos 50 para 60 ali, né? Porque até então eles viviam com lampião, forno a lenha. Então, a questão... Tudo bem que o fogão a gás acabou chegando também mais ou menos nessa época. Mas eu quero dizer assim, era tudo muito rudimentar, né? E essa maneira de expandir a energia elétrica no Brasil, infelizmente também representou invasão de territórios indígenas, destruição total de alguns rios, né? Foi uma coisa que teve uma consequência, tá? Mas é lógico que também foi uma coisa que era necessária até certo ponto. Mas eu nunca posso deixar de mencionar que foi uma desculpa muitas vezes para desapropriar terras de povos indígenas. A gente vai ter a terceira reforma de base, que é alimentação e agricultura, a quarta que é a educação e a quinta que é a indústria de base. Alimentação e agricultura, não preciso nem falar, né? Não aconteceu. Senão teria acontecido uma reforma agrária na nossa história, não aconteceu. Educação, a educação de todos os setores foi a que se sentiu mais abandonada de todos, pois o investimento em educação por parte do JK foi zero. É por isso que a gente vai ver, galera, que nesses anos 50, 60, 70, vai formar um professorado ou um magistério, né, como eles chamavam naquela época, muito engajado. Muito engajado. E é até bizarro para mim hoje ver professor que não é engajado com a causa da educação, porque não tem noção da história da educação no Brasil, né? Do quanto o mínimo que a gente tem de educação foi tirado na base da luta desse professorado, né? Então até universidades públicas, que hoje são referência mundial, inclusive, foram coisas que os professores juntaram uma galera para fundar e foram assim de vaquinha em vaquinha mantendo. Gente, o professorado do Brasil foi o responsável pelo pouco de educação que a gente tem, tá? Então, assim, a gente tem que agradecer essas pessoas. E por isso que eu falo, é muito bizarro pra mim hoje ver professor que não é a favor da luta da educação, né? De melhorar a condição do professor, condição salarial, dentre outras coisas. Porque ao longo da história, o Brasil não soube respeitar a educação. A gente teve elites políticas que tinham um desrespeito gigantesco pelos educadores. E não só isso. A gente também teve vários tipos de políticos, seja voltado para um centro-esquerda ou para uma direita, que nunca respeitaram a educação, né? Não para valer. Por mais que fizeram programas de ampliação ao acesso à educação, né? E eu posso dizer isso com propriedade, nos últimos 20 anos a gente nunca viu tanta ampliação na educação quanto teve, ainda assim era excludente. Ainda assim era uma coisa bizarra para uma pessoa que morava numa comunidade, né? Então, nesse sentido, a gente não ter educação é um instrumento político, por fim, porque acaba que as pessoas são ignorantes da sua própria condição, né? O grande fator da educação na vida de alguém, meus queridos, é tornar vocês conscientes da condição de vocês. Tanto da condição humana, quanto da condição biológica, quanto da questão da organização social, né? Então, assim, vocês vão aprendendo as matérias na escola, vocês vão aprendendo também coisas diferentes ao longo da vida. A escola ensina vocês a conviver, a escola ensina vocês a ter que trabalhar em grupo, né? Então, a escola também, infelizmente, vai ser o primeiro local onde você vai ser discriminado, muitas vezes, porque a escola é um grande reflexo da sociedade que a gente vive, né? E para se tornar o oposto, para a educação de fato influenciar na sociedade que a gente vive, ela tinha que ser a protagonista, né? O que acontece é que a educação sempre é a última prioridade, é sempre visto como um gasto, quando na verdade toda educação é um investimento, né? E quando eu digo investimento, galerinha, é o seguinte: precisa-se de pelo menos 15 anos de investimento consecutivos na educação para a gente melhorar a condição da educação brasileira. E o que acontece é que tem um governante ou um presidente, tanto faz, que investe, aí o próximo não investe, ou congela os gastos.
que nem o Michel Temer fez, que ele congelou o investimento na educação. Aí depois vem o presidente que a galera fala, pelo amor de Deus, alguém tem que investir em educação. Aí ele vai lá e investe 4 anos. Aí vem outro presidente que não é o Michel Temer e tira o investimento. Então assim, se a gente não fizer uma linha consecutiva, independente se vai ser presidente de esquerda ou de direita, que a gente põe popularmente esse presidente com um compromisso com a educação, a gente nunca vai ter realmente uma educação de qualidade. E a gente que é professor brasileiro, a gente ainda faz milagre, cara, porque se você vê a condição dos professores de outros países, é surreal a diferença, sabe? É óbvio que, no caso, o JK se aliou com os grandes coronéis da época, com os industriais, e agradou eles, né? Então, os setores que ele vai mais investir vai ser as indústrias, né? E o setor que ele mais vai investir também vai ser nos interesses dos coronéis. Acaba que o JK, ele foi um presidente interessante, pois ele se preocupou em ter uma indústria de base, mas ele deixou o brasileiro ao relento, né? É aquela coisa, se a educação era a divisão social na hora de conseguir um emprego, então, por exemplo, se você vai pegar um emprego sem um diploma é uma coisa, com um diploma é outra, né? Você tem mais prioridade, a imensa maioria da população nem ser alfabetizada era uma forma de dominação econômica, não só uma questão de falta de educação, tá? Como é até hoje, né, galera? Como é até hoje? A diferença é que hoje, infelizmente, às vezes até com diploma você tem dificuldade para arranjar um emprego. Mas eu falo assim, se para uma pessoa com diploma é difícil, gente, imagina uma pessoa que não terminou o ensino médio, que é uma realidade, tá? Então, é isso. Vocês vão fazer a leitura para mim aí da página 149, que são a Brasília em 3 imagens, tá? Então vocês vão ter que ler as imagens e as legendas. Trabalho histórico essencial é sempre ler a legenda. Você vai no museu, você fica, que obra linda. Se você não lê a legenda, você não entende a razão daquela obra, entendeu? Assim como você tem a apostila de história, que tá com 3 imagens da criação de Brasília, que é a nova capital do Brasil a partir de agora, né? E se vocês não lerem a legenda, vocês vão falar, e daí, né? Que não entendi. Então leiam as legendas, que são bem curtas, tá? E vocês vão fazer a leitura também com as palavras historiadoras, na página 150, e atividade 1 da página 151. Vou estar aguardando essas atividades até segunda-feira. Um beijo pra vocês e até a próxima!